evento que a gente faz anualmente. Onde a gente reúne todo mundo que vem participando da primeira fase, da fase dos seminários. Nós vamos então trabalhar os grupos. Como vocês sabem, nós temos com grupos desde 2012. Então tem grupo que está funcionando na Tijuca desde 2012. Temos dois outros grupos funcionando. Um no Catete e outro na Uruguaiana, funcionando desde 2014. E um terceiro grupo que começou a funcionar, o quarto grupo, que começou a funcionar agora em 2016. Tá? Então nós estaremos ouvindo a experiência da evolução desses grupos, desses 5 grupos, cada um possui o seu nome, né? Eu confesso que vocês passam por tempo, já confessou a mietização, né? É possível, abra sua mente, construindo horizontes, trilhando o caminho. Tem mais um desse jogo? Não, já falou. Abra sua mente. Abra sua mente, tá certo. Tá? Então eu vou chamar a Olga, tá? Que vai chamar os membros que vão aqui fazer o depoimento de cada um da experiência desse grupo. Você me fala do nome dos grupos. Estava pensando aqui, que bom, né? Hoje eu confundo os nomes já, porque já são, não é mais um grupo, né? Quando a gente começou, hoje já são 5 grupos. A gente está super feliz com isso. Bom, a Nora, que é do grupo Abra Sua Mente, que é na Tijuca, por favor, Nora. Que é do primeiro grupo que nós começamos, de original, qualquer cadeira aí, Nora. Bom, a Clarice, né, que é do grupo É Possível, Tapete. Tatiusca, a Luísa chegou. Tatiusca, que é do grupo Construindo Horizontes, que é o nosso último grupo. Penúltimo, né? Esse é o Construindo Horizontes, eu falo que é Botafogo, né? Botafogo. E a Ana Maria, que é do Trilhando o Caminho. E a Luísa, que acabou de chegar, coitada, vai no susto, Luísa. A Luísa é do grupo que é do centro. Tento onde? Em qualquer cabine. Eu pensei em começar pelo primeiro grupo. Tudo bem? Pode ser, Nora? Vamos tentar, né? Vamos tentar? É uma conversa de vocês. A gente está colocando um pouco das experiências de vocês. Certo, tá bom? certo. Então tá, por favor. Mas fala aqui mesmo, né? Fala aqui. Eu acho que esse microfone tá... Vê. Tá. Oi? Tá me ouvindo? Tá bem? Bom dia, gente. Bom dia. Como ela falou, meu nome é Nora, tá? E eu tô aqui representando o grupo Abra Sua Mente, que é um grupo de origem. Esse grupo, eu entrei nesse grupo quando ele já estava funcionando. Quem estava coordenando, o coordenador original era a Mauri, que é familiar, e o Wilson, que é um vulnerável. O Wilson é, tipo assim, a alma e coração desse grupo. O que aconteceu é que o Amauri teve problemas de trabalho,
ele não pôde continuar agora a coordenar e me pediram que eu ficasse no lugar dele. E eu estou procurando fazer, na medida do possível, o melhor possível. Eles conseguiram um lugar lá na Igreja Batista de Tijuca, né? E é um lugar bom. Quem conseguiu foi o Wilson. O Wilson é um caso, assim, é um caso de recuperação, que é pena que ele não está aqui, ele está viajando, está passeando, né? E porque é uma pessoa assim que a gente olha para ele, a gente ouve ele, a gente conversa com ele, a gente fica cheia de esperança, tá? Porque a gente vê a superação em ação. Mas então, deixa eu ver que eu tenho que ter cola também, porque senão eu esqueço o que eu tinha que falar. Então, nós começamos este ano substituindo a Mauri. Eu comecei substituindo a Mauri e o Wilson continuou, né? A partir de maio, né? O que aconteceu? Na época que o Mauri saiu, alguns saíram, alguns familiares também saíram, pararam de ir, por uma coisa ou outra, até porque abriram novos grupos mais perto das casas deles, né? Antigamente só tinha praticamente o Abra Sua Mente e o da cidade e o dela, da Clareira, eram 3, né? Pois é, então, aí como abriram mais e tudo, eles foram indo para outros. E a minha história é o seguinte: eu entrei no grupo antes de entrar para o curso aqui, porque o terapeuta do meu filho foi quem descobriu na internet, né, que teria esses grupos, e que teria o curso aqui do ICUB e tudo. E eu tentei entrar por muito tempo, mas o meu filho não admitia ser via consulta, né? Então, como tinha um regulamento de que tinham que conhecer a pessoa vulnerável e tal, eu não conseguia vir. Até que o momento, a dona Marismar, querida dona Marismar, me falou que teria um grupo que eu poderia frequentar. E eu fui para Tijuca, e de lá eu comecei a frequentar e tudo, e acabei conseguindo fazer o curso há 2 anos atrás. Foi 2 anos atrás, né? Bom, mas então deixa eu ver o que foi a nossa experiência lá. Então, no começo diminuiu bastante a frequência, e a frequência não é grande. Nós temos uma média de 6 a 7 pessoas que vão, mas é uma troca muito rica. A gente procura seguir aqui, eu não sei se todo mundo está fazendo o curso, a gente procura seguir lá, e o Wilson é muito empenhado nisso, o método sugerido aqui, né, pelos nossos terapeutas. Então a gente faz primeiro aquele aquecimento, depois a apresentação, aí cada um vai falando do seu problema, a gente discute e no fim a gente procura uma solução. Às vezes é um pouco diferente, às vezes naquele dia não há uma solução sugerida, às vezes muita gente fala muita coisa. Agora, são reuniões assim que eu acho muito ricas assim para a gente. A troca de experiência fortalece muito a gente, né? E a gente aprende um pouco a agir com os outros, cada hora vem. E tem as pessoas que frequentam sempre, as pessoas que frequentam menos, né? E então, deixa eu ver o que mais que eu poderia fazer. Então, é assim, esse ano a gente está com dificuldades. As dificuldades são essas. Primeiro, o coordenador, ele está com dificuldade de voltar. O coordenador original, eu sou substituta, né? Tudo bem. O Wilson, acho que também, não sei se ele tem vai ter que dar uma paradinha, não sei. Então a gente quer continuar, mas a gente precisa de ajuda e convida todo mundo para ir para lá. Outra coisa que eu queria falar também, dia 16 vai ser nosso encerramento lá. Gostaria de convidar todo mundo, na Igreja Batista, da Praça Barão de Corumbá, e vai ser a partir das 11 da manhã, tá? E vamos fazer uma reunião de fim de ano, e quem quiser pode levar também um salgadinho, um docinho. Então é isso, gente. O grupo, esse ano, teve essa solução de continuidade, então foi um pouco difícil, mas a gente está levando,
E cada reunião a gente é um enriquecimento e uma ajuda muito grande. Obrigada, é isso. Eu trouxe, nós lá somos meio ruins de negócio de fotografia, mas eu tirei uma fotografia do Wilson. Não tem, é pena que eu não fiz a fotografia do grupo, né? Esse é o Wilson lá mostrando, lá, de um lado os problemas, cada um, os problemas que a gente listou, do outro lado as soluções, tá? Mas a gente conversa muito, não é uma coisa esquematizada. Não, é na hora que ele está fazendo as anotações, né? Tá? Mas joia. Obrigada, obrigada. Bom dia. Então, como a Nora contou, como ela chegou ao Piauí-FUB, eu também cheguei através de pessoas que já tinham feito seminário e que frequentavam a Casa Verde. E como eu passei a frequentar as reuniões de família da Casa Verde, que meu filho frequentava o Hospital Dia, eu fiquei sabendo dos encontros do YouTube, me inscrevi, enfim, aí a história é parecida com a de todos os colegas aqui, né? Então, o nosso grupo é possível, ele começa a funcionar de uma maneira mais autônoma a partir de... Como é que eu faço, professor? Ele começa a funcionar a partir do final do ano de 2014, então a gente praticamente tem 3 anos de funcionamento, né? E em 2016, Antônio Nunes, que está aqui presente, ele criou o site do grupo e ele alimenta esse site com notícias, com textos, com vídeos, com filmes, né? E eu ajudo a alimentar o site com os relatos de cada reunião. Então, nós fizemos um conjunto de 27 reuniões, são 26 relatos, tem uma que não há um relato, e a partir desses relatos é que eu construí a apresentação que eu estou fazendo hoje, né? Então, uma coisa importante do grupo é que o grupo não diz o que a família vai fazer. Nós socializamos as experiências que nós vivemos e servimos, de certa forma, como inspiração uns dos outros, né? Então, é muito gratificante quando alguém chega inspirado em algo que ouviu, toma uma atitude, faz um movimento e a gente observa a mudança da situação de conflito, de dificuldade emocional, para um abrandamento, para uma harmonização, para o caminho da recuperação, né? Então, o Pedro é o meu vice-coordenador. E o que acontece com o nosso grupo? Ali na foto estão as famílias fundadoras do grupo, né? Nunes, o Waldman, tem o Killing, o Mário Killing e o Pedro Nin Ferreira. Então, 4 famílias. Éramos a rigor 5, mas uma não participou. E aí vão se agregando outras famílias que chegam sem ter feito seminários e que depois se encaminham para os seminários. Então é interessante, eu digo que nós estamos sempre nos renovando, porque uma leva vem para o seminário, agora já tem outra leva de famílias novas chegando, parece uma sincronia. A gente nunca teve assim um problema de que cadê as novas famílias, porque algumas saem, aí o grupo parece que murcha, né, esvazia. Na semana seguinte ou no evento seguinte já novas famílias se agregaram. É muito interessante ver esse movimento, é algo que não se controla, mas que vem acontecendo nesses 3 anos, né? O nosso último encontro agora foi no dia 25 de novembro e com 4 famílias novas. Então é um processo de renovação constante. E como é que a gente recebe essas famílias, né? Nós temos uma primeira conversa por telefone, quando, dependendo do caso, a gente se encontra pessoalmente para uma entrevista, e em seguida a família se insere no grupo, né? É o acolhimento, não tem maior complexidade com relação a isso, é o acolhimento e aí a pessoa participa e vê se lhe agrada e continua ou não. Nós temos casos de famílias que saíram do grupo
E por quais motivos, né? Aí são os motivos alegados, né? É mudança de residência, gente que sai do município, vai para a serra ou para outro local mais distante. É questão de adoecimento, é questão de preferir, ao invés de frequentar o grupo, ter consultas particulares com os psiquiatras para receber orientação direta. A gente teve um caso assim. E também situação de trabalho. Com a conjuntura adversa, a gente tem pessoas que precisam trabalhar os finais de semana para reforçar seu orçamento doméstico. Então, esses são os motivos alegados, né? Embora a gente vá recebendo novas famílias, como eu relatei aqui. A gente pode mudar? Você pode mudar? Então, como é que a gente vê o grupo, né, nesses 3 anos? A palavra-chave para mim de tudo que eu estou falando aqui é movimento. É mover, né? Então, a gente coloca que mais que um espaço ou lugar, o grupo é movimento, porque estão se movendo pessoas, ideias, emoções, atitudes, comportamentos, né? Então, o grupo funciona como esse espaço de aprendizagem, né? Ele é, nesse sentido, muito rico, por mais que às vezes, como a Nora fala, né, a gente tem uma reunião com poucos frequentadores, 5, 6, 9, até 10 pessoas, é muito interessante ouvir as histórias que circulam, porque quando as histórias vão circulando, a gente vai se amparando nesses relatos e a gente vai aprendendo e a gente vai também mostrando uns para os outros qual é o estado interno que a gente habita quando lida com situações tão difíceis como nós lidamos, né? Então, se a gente pode dizer, o grupo também funciona, junto com os seminários, como um espaço de tomada de consciência. E tomada de consciência é trabalho. Ele vai procurar mudar um slide. Esses são os temas que nós mais discutimos, tem que voltar, nesses 3 anos. Eles foram agrupados pela ordem de recorrência, não de importância, porque todos são relevantes, né? Então, o primeiro, recusa à medicação, falta de higiene, não adesão à terapia. O segundo, usos da doença pelo vulnerável e a questão de limites. O terceiro, consumo de drogas, tratamento e recaídas. Quarto, diagnóstico e interação entre familiares e médicos sobre o tratamento. Quinto, manias, agressividade, tentativa de suicídio, necessidade de internação. Oportunidades de trabalho para o vulnerável, o estigma familiar e o autoestigma. Interdição por afeto e autonomia do vulnerável, espiritualidade e relação com a vulnerabilidade. Na verdade, isso está apresentado dessa forma para uma melhor compreensão dos que estão aqui. Mas, a rigor, esses temas aparecem articulados. Por exemplo, o primeiro item aparece muito relacionado ao estigma familiar e ao autoestigma, mas, de fato, o sétimo item, ele atravessa todas as outras questões, porque a gente está falando de uma dificuldade de compreender o que é a vulnerabilidade, da crença que aquilo não vai mudar e dos julgamentos e das críticas que a família faz, sem querer, querendo, aos comportamentos dos vulneráveis, sobretudo em relação à recusa da medicação, à falta de higiene, à não adesão à terapia, que são testes para nós familiares, que nós nos exasperamos, porque a gente quer a busca do tratamento e o vulnerável tem dificuldade, recusa num primeiro momento, né? Então, a questão da recusa, da falta de higiene, da não adesão, como é que a gente tem tratado do ponto de vista da construção de uma solução que nunca está dada, né? A gente tem tratado no estilo da negociação com o vulnerável, no estilo de fazer junto, no estilo de convidar a pessoa a sair daquela impregnação que ela tem dessa atitude de não fazer ou fazer menos.
Enfim, a gente faz o que pode, né? E esse, como é um processo, às vezes o resultado vai vir lá na frente, depois que a gente, às vezes, até relaxa mais no sentido, bom, seja o que Deus quiser, aí a coisa parece que anda melhor. Agora, os usos da doença, isso é uma coisa que tem aparecido muito e de forma gritante, né? O que a gente está querendo dizer com os usos da doença? É quando o vulnerável, ele usa a sua própria vulnerabilidade para provocar, para ameaçar a família, no sentido dele conseguir as coisas que ele deseja, que não necessariamente são as coisas que ele precisa, né? Criando situações às vezes insustentáveis, né? Então, aí vem muito forte no grupo a discussão dos limites. E a gente chegou, pelo menos à conclusão provisória, que não adianta ter limites rígidos e não adianta também a ausência de limites. Então, o que nós temos trabalhado e vivido no grupo é o que a gente está chamando de limites móveis. O que é isso? Eu avanço abrindo o limite, eu recuo ou eu fico no lugar, dependendo da situação. Isso está funcionando. Então, se a gente trabalha nessa perspectiva de saber qual é o momento do vulnerável, como é que ele está se comportando em relação à autorresponsabilização, e junto com ele, né, define essa questão do limite, parece que funciona melhor. Então, guardem essa palavra, limites móveis, dependendo de situação a situação, né? A questão do consumo de drogas é séria, né? Sobretudo quando tem as recaídas, porque os familiares vão para aquele sentimento de impotência e desesperança. E geralmente essa questão do consumo de drogas aparece ligada com a questão dos limites e com a necessidade de internação. Então, o que a gente tem visto, né? Que além do tratamento psiquiátrico para a questão da esquizofrenia, é preciso ter um tratamento específico para a questão do consumo de drogas, né? E quando aparece a necessidade de internação, aparece com muita angústia, porque as pessoas têm dúvidas, elas não sabem se devem ou não, muitas vezes, promover a internação do seu familiar. E às vezes a questão da exigência do vulnerável leva o familiar a se aliar com ele e a ir contra as orientações e as prescrições médicas. Então, temos muitas situações que se complicam, temos situações de brigas entre familiares que discordam da orientação. Então, tudo isso a gente tem tratado no grupo. E com relação a essas dissensões entre os membros da família, se vai ou não internar, o que a gente sugere é que as pessoas trabalhem no sentido de conseguir uma coesão, porque a coesão do grupo familiar é importante, mesmo que precise ter novas opiniões médicas. Então, o trabalho é no sentido de amenizar ou de até dissolver, se possível, essas diferenças de orientação dentro da família para todo mundo chegar junto e facilitar, por exemplo, uma internação ou qualquer outro procedimento que o vulnerável precise, né? O diagnóstico e interação entre familiares e médicos é um problemão que aparece, as famílias querendo diagnósticos mais precisos e por razões que eu não entro aqui, que podem ser muito boas, os médicos apresentando outro tipo de diagnóstico que não é o categórico, como a gente aprende aqui, mas é o dimensional, ou seja, avaliando qual é a situação, né, em que o vulnerável ele se aplica, ele se coloca na vida, qual é o efeito que o adoecimento tem sobre a sua ação pessoal, social. Então aí a gente já vai esbarrar numa questão que vai aparecer em outros itens, que é uma ambiguidade ou um paradoxo. O que quero dizer com isso? É que de um lado, realmente você não pode espremer o indivíduo num diagnóstico categórico. De outro lado, a questão do aspecto dimensional fica vago, sobretudo para a família que está começando a ter contato com a questão do transtorno mental. Então isso é ambíguo, como também é ambíguo quando a gente precisa encaminhar um processo, por exemplo, de pedido de pensão
ou qualquer outra situação de proteção para o vulnerável, em que se fazem perícias, em que se exige um diagnóstico, vou colocar entre aspas, preciso. Então, como é que a gente tem lidado no grupo? Bom, a gente avalia quando é que a gente precisa desse diagnóstico, entre aspas, preciso, e quando não. Por isso que o movimento aqui é uma coisa importante do começo até o fim da minha fala, porque a gente está conseguindo lidar de um modo mais relaxado com essa que a gente chama de ambiguidade, ou a gente poderia chamar de paradoxo, né? Bom, já falei da necessidade de internação. Oportunidade de trabalho, a gente sabe que não tem uma política de inserção, salvo algumas exceções, e o que a gente tem encontrado no grupo são saídas dos próprios familiares, tentando ocupações para os seus vulneráveis, ou até dos próprios vulneráveis que, num momento de maior autonomia, procuram um trabalho e se engajam, tudo. Não se sabe por quanto tempo, mas a gente apoia todas essas iniciativas, né? O estigma, eu falei que é uma questão importante, porque é um preconceito que se vive dentro da família. Então, o vulnerável, ele se isola da família, a família se isola dos parentes, da vizinhança, da sua rede de amigos, não comenta a questão, a gente trabalha muito isso. A interdição, curatela e autonomia é outro paradoxo ou ambiguidade. Muitos de nós resistimos a discutir a questão da curatela porque é doloroso ver o seu filho, no caso meu filho, ou quem quer que seja, rotulado como incapaz, porque é como a lei trata, né? Eu me vi nessa ambiguidade, mas a necessidade de proteger, no sentido de encaminhar uma pensão para o meu filho, me fez olhar para a questão da curatela. E nós encaminhamos essa questão. Então, é a mesma coisa. Eu cuido do encaminhamento da questão, mas eu vou trabalhando na autonomização da pessoa. É o que nós fizemos, por exemplo, eu trago meu exemplo pessoal com o Rodrigo, em que ele ficou sabendo do processo, até porque ele teve que ir, né, se apresentar ao juiz e ao promotor e responder questões, enfim. E ele ficou grilado, como se diz, e a gente trabalhou com a transparência. Por que está fazendo isso? Falando da questão da autonomia dele seria preservada, e assim tem sido, né? E outra questão que aparece ali da espiritualidade, aparece de duas formas. Uma forma é uma associação entre o transtorno psicótico, a audição de vozes e fenômenos mediúnicos. Então tem famílias dizendo que vão aos centros espíritas para trabalhar essa questão, e pessoas com medo de ir, com receio de que agrave a patologia. Mas tem uma outra questão que apareceu, que foi interessante, que é o conflito entre a posição médica de que para a esquizofrenia não há cura, e sim recuperação, e a questão de que Deus cura tudo. Então, essa foi uma das últimas discussões. Você pode passar? Esse é o círculo vicioso. Aquela casinha caindo, quando as famílias chegam, que descobrem a sua situação, é como se o mundo tivesse caído, a casa caiu. E aí, o que a gente vê? Um círculo vicioso que começa: será que meu filho tem? Acho que não tem, não se sabe ainda. E aí a gente nega, a gente julga, a gente cria expectativas irrealistas, tem dificuldade de lidar com as emoções, tem uma comunicação agressiva, tem uma dinâmica de afastamento. Muitas famílias chegam com essa dinâmica de afastamento porque não aguentam mais, né? Tem um alto nível de estresse, o vulnerável tem internações repetidas, há um isolamento da família e do vulnerável, e não se sabe o que se faz, e isso imobiliza. Então, ali é que onde entra a possibilidade de intervir com a informação, né? A informação nova. A informação nova desloca a gente do lugar interno e cria uma nova possibilidade. Você pode mudar, por favor? Então, existe no grupo um processo de transição entre o que a gente chamou de círculo vicioso e o que a gente chama de círculo virtuoso. A circulação da informação é importante porque ela nos tira desse lugar interno, ela faz a gente olhar de um modo novo,
ela sustenta as nossas decisões, por isso ela é tão importante, né? A reeducação das emoções. Eu só vou falar aqui do medo. A gente tem muito medo. E a gente aprende no grupo a ir distinguindo o medo real do medo imaginário. E aprende também que passar pelo medo é importante para transcender o medo, porque quando o medo é real a gente consegue lidar com ele, o medo imaginário a gente não consegue. Então, quando a gente fala das nossas emoções, a gente na verdade está tentando buscar uma forma mais relaxada de lidar com a nossa responsabilidade. Relaxada não quer dizer inconsequente nem negligente. Quer dizer que a gente se coloca num lugar de maior conforto. Mudança de atitudes. Basicamente, você renuncia a julgamento e crítica. Basicamente, você aprende a cultivar a fé na recuperação. Basicamente, você fica com menos temor de errar, por exemplo, né? É claro, se eu tenho a atitude de aprender com ele. E transformação de comportamentos, em termos de acolhimento, em termos de maior empatia, em termos de ter uma tranquilidade para encaminhar soluções que não estão prontas. Uma vez me ligou um rapaz querendo entrar para o grupo e perguntou assim: o grupo funciona? Então, o que ele estava querendo saber? O grupo elimina o meu problema? O grupo não elimina os problemas. O grupo trabalha com modos de lidar com os problemas. Você pode fazer a passagem, por favor? E aí a gente tem um círculo virtuoso, que seria o maior nível de compreensão da vulnerabilidade. Isto, estático assim, parece um modelo, mas eu gostaria que vocês olhassem para isso como direções que a gente vai tomando, né? Então, a gente aceita vulnerabilidade, diminui julgamento crítico, diminui expectativa, tem mais desenvoltura para lidar com as emoções, tem uma comunicação amorosa, aprimora e aproxima as interações, diminui o estresse, diminui a ausência de internações do vulnerável. A gente tem um amadurecimento emocional em relação à questão, e o vulnerável também cresce nesse amadurecimento emocional. E a gente ainda não sabe muita coisa, mas não é o não saber que mobiliza, ele leva à busca. Então é aquilo que já se falou aqui: você ressignifica a sua vida, acredita na recuperação, porque ela não vem de uma imposição de fora, ela vem de uma experiência vivida, isso te dá chão, e você constrói soluções, de curto, médio e longo prazo, né? Você pode voltar? Então, os benefícios de se manter no grupo, ditos pelos próprios membros do grupo. O grupo reforça o que a gente aprendeu nos seminários, ele renova as nossas energias, promove a aceitação da humanidade e, muito importante, quando a gente tem uma frequência regular no grupo, a gente acompanha os processos de recuperação, a gente vê as mudanças. E na última reunião, eu estou acabando, teve um relato muito interessante de uma pessoa que, inspirada na narração de uma outra no encontro anterior, retirou a mãe de Mossoró, trouxe para o Rio para a mãe cuidar da sua saúde, e era a princípio uma situação que não se via saída, porque a mãe cuidava de duas, três pessoas esquizofrênicas, e o que vai ser, se a minha mãe sair de lá, tudo vai vir por água abaixo. Mas ela trouxe, e tudo isso parece que recolocou o grupo num outro patamar de atuação com maior responsabilidade. A casa não caiu, a mãe está se tratando, e foi um exemplo muito interessante, parecia uma cadeia de dominós, tirou uma peça, tudo se rearranjou. Foi interessante observar isso. Você pode voltar ao último, por favor? E esse é um depoimento de uma das pessoas que esteve na última reunião. Ela diz: obrigada por me trazer esperança, saber que em meio à luta temos vivido tempos bons. Esta é minha família, quero lutar para mantê-la. Cheguei muito feliz em casa. Minha família viu um brilho no meu olhar que há muito tempo não via. E aí vem aquela tendência de congelar esta situação, e foram felizes para sempre. Não existe congelamento, né? A dinâmica da vida, ela acontece. E nós precisamos renovar esses bons momentos, é isso que a gente aprende, que é possível renovar esses bons momentos, e que nós podemos ser felizes, nos responsabilizando pela nossa felicidade, e os vulneráveis podem ser felizes dentro das condições deles. Então a gente sai
do círculo vicioso que é: eu não posso ser feliz se você não for feliz, e vai para um círculo virtuoso que é: eu posso ser feliz do meu jeito, você pode ser feliz do seu jeito. E o que acontece é que a gente aprende a cada encontro a trabalhar com os limites sem transformá-los em limitações intransponíveis. Eu acho que esse ganho não tem preço, como diz aquela propaganda, né? É isso que nós estamos aprendendo, e eu agradeço aos componentes do grupo e agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem. Obrigada. Eu vou passar aqui para a Luísa, porque são... na ordem da estou querendo, sou virginiana, vou colocar na ordem das existências aí dos grupos, tá bom? Vê se esse aqui fala. Bom dia, Paula. Gente, eu estou muito animada porque eu não trouxe escola, mas eu vou tentar lembrar e passar, né, tudo que eu sinto lá pelo grupo, que eu vejo. Meu nome é Luísa, para quem não me conhece, bom dia. Eu vou falar um pouco da coordenação, que eu acho bacana, né, como eu me transformei. No mês de ação, quando eu comecei, foi exatamente assim. Eu me deparei com o diagnóstico do Tiago, e isso eu fiquei muito perdida, sentindo culpa o tempo todo, e fiquei com raiva, chorava muito, e eu ficava buscando o porquê. E hoje eu vejo que eu perdi muito tempo nessa busca, e de repente, né, na linha de tratamento, eu descobri o grupo, né, o grupo do seminário, do Entre Laços. E quando eu cheguei lá nesse grupo, eu me deparei com várias pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Eu dividi essa dor, né? Assim também como as pessoas tinham a mesma dor que eu me senti acolhida, me senti mais tranquila, porque aí eu fui recebendo as informações do grupo, dos médicos, psicólogos, e isso foi me acalmando, foi me esclarecendo. E aí houve a formação, né, da turma, e me escolheram para ser coordenadora. E aí veio esse desafio, que lá atrás eu fiquei apavorada, porque eu nunca coordenei, né, grupo desse porte. E hoje, nossa, eu vejo que isso aí foi um presente, porque a gente faz esse acolhimento, e todo mundo lá no grupo, para mim, é coordenador, né? O que eu faço, a gente divide o grupo, eu e o Gustavo também é coordenador, a gente divide, né? Tristeza, alegria, e a gente vai percebendo. Então, percebendo a modificação das pessoas. O grupo existe desde 2014, nós estamos vindo, né, juntinhos, existe uma união, tudo que é colocado a gente divide com emoção, divide com alegria, divide tudo, existe um companheirismo. Então o grupo, ele valoriza muito a união, essa troca, né, essa troca de emoção, a gente divide muito ali. Eu assim, como coordenadora, acredito que todos lá, a gente dá o apoio emocional, como a gente também recebe o apoio emocional. E isso é muito importante. Então, eu acho que ser coordenadora de um grupo é compartilhar a esperança da forma positiva entre todas aquelas pessoas que estão ali, para a gente conseguir caminhar, né? Para a gente superar as dificuldades da vida em relação à doença. Isso interferiu muito, esse trabalho interferiu muito na minha vida, porque eu hoje sou uma pessoa melhor. Eu consegui, né, acompanhando o trabalho em grupo, todas as dificuldades colocadas ali, até mesmo com a situação, né, do Tiago, que lá atrás a situação era muito pior. Então houve uma transformação, tanto da família quanto dele. E num primeiro momento, a gente se depara com isso tudo, e há a aceitação, né? Tem que ter uma aceitação, você começa a esclarecer tudo aquilo que você estava com dúvida, e isso dá um encorajamento tanto para o paciente como familiar. A gente se sente com coragem de chegar e caminhar e enfrentar.
sinto também que existe a situação da capacitação, né, das pessoas, tanto minha quanto do grupo. Exemplos que acontecem lá, declarações, a gente traz para a vida da gente. Algumas declarações citadas ali, eu não passei, mas um dia, né, quem sabe, né, a gente não está livre de nada. E isso tudo a gente vai adquirindo conhecimento, experiência, né? Então a gente valoriza aquilo que a pessoa está colocando, existe essa valorização. E nessa valorização, a gente, além da coragem, né, a gente capacita aquela pessoa que está precisando de acolhimento, seja o paciente e o familiar. E daí a gente vai se transformando. Eu hoje sou uma pessoa que eu escuto mais a outra pessoa. Antigamente eu escutava, mas não era só escutar. Eu escutava e passava. Hoje não, eu escuto, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Então tudo aquilo que a gente aprende, né, no seminário, a gente escuta no grupo, a gente vai aplicando para poder fazer, né, um grupo melhor, as pessoas também se sentir no momento ali de acolhimento com coragem, tentando sempre dominar, né, o que está acontecendo, com o apoio do grupo, com o apoio de todos. A gente no grupo tem vários exemplos de determinação, né, das pessoas que chegam lá apavoradas, conforme os colegas falaram. Tem gente que chega no desespero, como eu fiquei lá atrás, e de repente ela fala que a pessoa, né, o ente querido não sai de casa, e de repente aquela pessoa está lá juntinho com a gente, querendo que o grupo aconteça todo sábado, e é muito bom isso. Cada caso é um caso. No mês passado, uma família inteira, a família é composta de 7 pessoas, chegaram no grupo. Nossa, fantástico, porque a gente vai buscar sempre, né, essa informação, essa segurança para a gente poder seguir bem, né, diante desses problemas do transtorno mental. E existe, depois disso tudo, que eu percebo também, a recuperação, né? Quando a gente passa por esse processo todo, eu acho que a gente fica também empoderado, que é a palavra que a gente escuta no grupo, né? A gente traz de volta, né, o controle de toda a situação, tanto para a gente, que o familiar também fica perdido, e o paciente, né, principalmente. A gente consegue, né, fazer com que ele perceba mais o que ele passa, né? Ele se sensibiliza, não sei nem se a palavra é essa, mas ele se percebe mais, né? Se conhece mais. E lá atrás, antes de acontecer esse processo todo de conhecimento, de grupos, de união, é mais difícil, né? A gente não tem informação, você fica um pouco perdido no como você vai resolver, como é que você vai cuidar da situação. E acho que os grupos de apoio são excelentes. Eu acho que um ponto a ser melhorado é exatamente isso aqui que está acontecendo hoje. A gente pode multiplicar mais essa informação para que todos tenham o conhecimento da existência desses grupos, para poder, né, fazer um perfil diferente do transtorno mental, porque a gente sabe que a falta de conhecimento, né, gera um estigma. As pessoas logo querem saber como é que são as consequências, e não é por aí. Então eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo nos grupos, nos seminários, aqui, né, todo mundo juntinho, eu acho que a gente pode, né, aproveitar e multiplicar todas essas informações, multiplicar na mídia, para poder passar para aquelas pessoas que precisam. Porque tem muita gente que precisa de ajuda e não tem conhecimento da existência desses grupos, né? Então, é muito importante isso. Ai, gente, acho que é só. Obrigada, tá? Bom dia a todos. Bom dia.
é muito bom escutar assim, a experiência de grupos que têm mais tempo, né? A gente aprender bastante com esses processos, sobretudo quando são gerenciados com tanto carinho, com tanto cuidado, né? É muito bom escutar vocês. Eu estou falando assim, desde o ponto de vista de do grupo Construindo Horizontes, que é o mais recente grupo do programa. Foi lançado, vamos dizer assim, ano passado, em dezembro, num evento semelhante ao de hoje. E a minha fala é mais para trazer para vocês como que foi esse percurso, assim, a partir de certos momentos significativos do grupo, vocês conhecerem um pouco como é que ele funciona, né? Mas eu queria, assim, antes também comentar um pouco como foi a minha chegada aqui, o meu contato com esse projeto aqui, né? Há 2 anos eu sou mãe de um rapaz, né, que tem uma questão de distúrbio emocional, mental, ainda assim diagnóstico, né? E há 2 anos atrás eu estava assim, como é relatado aqui, esse início, né, de muito desespero, de não entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que aparentemente surge subitamente, você não está preparada, né? É inédito, uma situação inédita, você faz um planejamento, uma expectativa, um filho que vai fazer a faculdade, e aí de repente algo é detonado inesperadamente, e você não está aparentemente preparada para essa nova experiência, né? Então, um terapeuta que eu frequentava me indicou o site do portal Entendendo a Esquizofrenia, comentou que havia grupos de apoio. Ele mesmo tinha muita experiência com os grupos do Naranon, né? A gente sabe como dá certo, né, essa metodologia, essa estratégia dos grupos, né, com questões semelhantes, como os 12 passos, né, deram muito certo e ainda dão, né? Então, e aí cada vez mais as pessoas se reúnem, né, ainda utilizando as mídias virtuais, a partir de temas comuns. Isso é um processo assim, muito natural até do ser humano, né, se juntar entre pares para se ajudar e se autogestionar, né, a partir das experiências. Então, eu fui no grupo do É Possível, né, porque o critério é a proximidade da minha residência, e eu me senti muito acolhida no grupo. Acho que foi só uma única vez, né, que eu fui, não me lembro, mais de uma, né? E eu sei que eu me lembro que assim, o doutor Alexandre estava presente, eu me lembro, e era assim, um grau de ansiedade, né, alto, né, de necessidade de falar. E até eu lembro que eu chorei assim, né, naquele dia, né? Então assim, houve uma sensação de apaciguamento dessas emoções, né, que estavam tão exacerbadas, e uma esperança, né, de encontrar um espaço, né, de acolhimento, de poder compartilhar todas essas dúvidas. Só que logo depois iniciaram os ciclos seminários. Você está falando que às vezes acontecem, né, essas sincronicidades. E aí eu parei de frequentar esse grupo e já me encaminhei nos processos das palestras e etc., que culminou na formação do grupo Construindo Horizontes. Então, o grupo está formado mais ou menos por 9 pessoas, tem um grupo misto, também tem pacientes, temos 2 pacientes no nosso grupo, o Rodrigo, que está por aqui, e a Liana, que não sei se chegou, está lá atrás. E eu queria falar assim, alguns momentos importantes assim, do processo, né? Primeiro esse lançamento, depois a escolha do nome, que acho que é um processo bem interessante, porque já vai criando uma identidade desse grupo, criando o que une esse grupo, que valores, né, sustenta esse processo, essa jornada, o que inspira, em que o grupo acredita, né, como se apoia, em que pilares se apoia. Então, Construindo Horizontes, essa aspiração a co-criar, né, novas realidades cada vez mais
amplas, novas, diferentes. Eu estava escutando a fala da Clarice agora, e eu acho assim que são situações tão exigentes as que a gente passa, né? Tão agudamente complexas, né? Desafiadoras, que nos coloca, nos põe em situações de alta performance, digamos assim, porque assim, passa pelo tema de uma maior flexibilidade, de um foco no presente, de se construir, que é um fluxo, esse movimento, que é um fluxo sem um fim rígido, né? E acho que são competências que o ser humano adquire na medida que está evoluindo mesmo. A diferença é que, no nosso caso, é uma situação muito... É como que se a vida cercasse por todos os lados, de tantas dificuldades, né? Que você não tem escapatória, você tem que mudar. Você chegou a um ponto, uma reta final, como se chegasse assim uma parede, e onde não tem mais para onde ir. Você é obrigado a se recriar, você é obrigado, né, a reformular seus relacionamentos, né, a repensar suas atitudes, suas crenças, e aprender, a ser aprendiz de novo. Então, é curioso, porque é uma coisa tão difícil e dolorosa, mas ao mesmo tempo uma bênção, porque acelera a nossa evolução, né? Esse processo assim, tão exigente é uma oportunidade de catalisar os processos de evolução, que situações mais tranquilas, né, as pessoas, nessa enorme faixa de pessoas consideradas normais, né, que não tem essa pressão, né, elas têm muitas possibilidades de fugir da transformação, deixa para depois. No nosso caso, não pode fugir. Você é obrigado a se transformar, né? Então, é uma bênção estar numa situação assim, né? E compartilhar aprendizagens, né? E se tornar, perceber claramente que a gente se torna mais humano, né? A gente vai se lapidando com dor. É uma forma, né? Há muitas formas, essa é uma, né? O processo da dor, o processo da aprendizagem através da doença, né? O caminho de evolução através de uma doença. Então, assim, tem a escolha do nome, depois foi a escolha do espaço, né? O grupo buscou algumas opções até encontrar o Centro Municipal de Saúde de Botafogo, onde estamos fazendo reuniões quinzenais, aos sábados, no auditório do Centro de Saúde. Então, é uma situação interessante, né, poder conviver, né, com o espaço de saúde, no espaço público, inclusive com uma perspectiva de fazer parcerias, porque ali também tem uma área de atendimento psiquiátrico, e é possível a gente acolher pessoas que estão sendo tratadas ali, famílias, né? De fato tem já uma pessoa que está querendo se aproximar, então é a possibilidade de fazer essa troca. O outro momento, então, após achar o espaço, então é o início da experiência da partilha, né? Dos encontros mesmo, né? E pôr em prática, né, essa dinâmica que é sugerida pelo programa, realmente se compartilhar, né, das experiências, das dificuldades, das conquistas, e como buscar soluções de uma maneira, né, conjunta, né, como sugestões, como possibilidades, e aí cada um, né, faz as escolhas e vai acompanhando o processo, porque a gente precisa muito de se acompanhar, né, nos nossos processos. Cada um vai escolher o modo, cada um sabe, né, quais são as escolhas, o momento, o tempo, e ninguém pode dizer para você como, né, mas esse acompanhamento, né, essa torcida, e esse suporte
é o que é mais importante, né? Você torcer pelo outro, né? É o que o grupo, é a mágica desses grupos de apoio. Então, assim, muitos temas circularam esse ano, né, a partir do mês de março. Muitos são recorrentes, né, da maioria dos grupos. Mas eu acho, assim, um pouco, tentando sintetizar aqui, o ganho maior, na minha opinião, nesse primeiro ano do grupo, essa estrutura de confiança, assim, né? de fazer uma estrutura de confiança para a gente fazer, alçar, né, voos mais ousados, né? E começar a aprofundar nos temas, né? O grupo, deixa eu ver aqui um pouquinho, teve várias atividades extras de socialização, que também são muito importantes, aniversários, passeios, almoços. No grupo tem pessoas relacionadas à cultura, tem alguém que faz teatro, tem pessoas que fazem música, então as pessoas se disponibilizaram a assistir peças de teatro, concertos. Então, essa atividade extra, né, em ambientes mais informais, propicia muito uma maior intimidade e um relaxamento assim, nos relacionamentos, uma maior intimidade e amizade entre os grupos. Isso fortalece bastante. Tá, vai, meu Deus. O último assunto do que o grupo trabalhou foi o acolhimento de novas famílias, né, que está previsto assim, pelo programa. Cada grupo escolhe assim, um momento, de uma forma de fazer isso. Então, o grupo trabalhou de que maneira. Havia certas preocupações, de repente, de estar em situações difíceis de se lidar, casos mais extremos, assim. Mas a gente criou alguns critérios e criamos certos procedimentos que garantem para o grupo uma certa tranquilidade, um certo conforto. E atualmente estamos abertos a receber, né, e poder, então, trocar essa experiência desse primeiro ano, né, e ao mesmo tempo receber também novas referências, né, novas aprendizagens das pessoas que vierem, né. Eu tinha para falar várias outras coisas. A Olga te contou. É muito curtinho, na verdade. O que eu posso falar? Assim, eu vou fazer o seguinte, assim, essa semana eu fiz um painel na minha casa, no corredor da casa, tentando buscar novas formas de comunicação com meu filho, porque no início era difícil. Então, quando está difícil de um jeito, a gente experimenta de outro, né? Porque não existe somente comunicação verbal, né? Então, eu criei um mural, eu desenhei uma árvore enorme, coloquei mural da livre expressão, e aí eu comecei a colocar algumas frases que tinham significado com o meu processo, assim, né? E aí, depois, claro que a ideia era que meu filho pudesse também se expressar. E aí aquilo demorou, bom, a gente faz sem uma expectativa fixa, né? Teve uma motivação verdadeira e aí está. E aí, um belo dia, ele apareceu, eu saí da cozinha, olhei no corredor, tinha uma casinha, assim, próximo da árvore. E foi assim uma alegria assim, ver assim, a chaminé, ver, sinal. Tem fogo nessa casa, né? Tem vida. E enfim, essa semana, assim, um pouco a gente faz, quando prepara esse momento para falar com vocês, a gente tem muito movimento interno, né? E tem algumas frases, eu terminei completando nesse mural ontem, né? E eu queria ler para vocês essas frases, né? E sem explicação, assim, só para vocês escutarem e verem se fazem sentido, né, se podem orientar.
Então, a primeira, assim, a maior provação pode se transformar em sua maior bênção. Tudo que nos acontece é perfeito. Porque, assim, das infinitas possibilidades de criar realidades, assim como a física quântica nos ensina, existem infinitas, exatamente infinitas possibilidades de criar realidade. A gente terminou acessando uma específica, né, que é essa nossa situação. Isso quer dizer que é aquela exatamente que é a mais apropriada para a nossa evolução. É aquela que a gente tem capacidade e mais afinidade e mais responsabilidade, né, e tem a ver com o nosso propósito, né, nesse momento, nesse planeta. Então, assim, tudo que nos acontece, por mais difícil, é perfeito, porque poderia ter sido infinitas outras possibilidades, mas foi essa. Ou seja, essa é aquela que vai nos ajudar, né? Porque a outra é assim, talvez vocês conheçam. Deus concede-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que sim podemos mudar. E sabedoria para distinguir uma das outras, né? E não resolvemos os problemas no mesmo nível em que foram criados. Nesse círculo vicioso aí que a Clarice mostrou. E sim, num nível mais elevado, mais amplo, onde existe um distanciamento, uma desidentificação daquele assunto. Nós não somos isso. Nós estamos passando por isso, mas nós não somos isso. Então, a gente acessa um lugar mais elevado, acessar um silêncio interior, né? A partir dali, então, a gente vai achar soluções, mas não num espaço, no lugar onde surgiu o problema, onde está o problema, e sim num outro lugar, mais, de uma frequência mais alta, né? Mais amplo e distanciado. Não nos cabe fazer grandes coisas, e sim pequenas coisas a cada dia, com um grande amor. Onde há medo, não há amor. Não há espaço para o amor. Mas há amor onde há aceitação, confiança e liberdade. Então, é possível amar e ao mesmo tempo ser livre. Estamos aprendendo, né? Não sabemos muito bem o que é esse negócio de amar, né? É bem exigente. Mas é uma combinação, né, de aceitação, né, de confiança e de liberdade ao mesmo tempo. Eu entrego, eu confio e eu agradeço. Tem um mantra chamado Om Namo Narayanaya, que significa eu me curvo diante do divino. Né? Nós somos Deus, a gente cocria junto com Deus. Então, é importante saber qual é a nossa parte. Tem uma outra parte que é feita por Deus, e a gente tem que entregar para Ele, né? E aí temos que fazer esse exercício de se curvar, de entregar e se curvar a um poder maior, né? E nesse momento a gente se esvazia totalmente e abre espaço para o novo, para os insights, para a intuição, para aquilo que sob medida vai resolver, vai reconduzir aquela situação. Quando a gente consegue se esvaziar, né? Fazer um silêncio interior. E a última é um mantra também que eu considero uma oração, que significa, já para terminar, tá? Que significa assim, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e livres. Então, assim, eu convido a todos assim, a abrir o coração, a ampliar o coração, porque essa exigência é planetária. Essa dificuldade, esses desafios, não são de pequenos grupos, assim como nós, que temos
dificuldades muito grandes, diferentes, especiais. O planeta está passando por um processo de cura, né? Então, assim, eu desejo a gente sair do nosso autocentramento, né? E a gente se abrir para ajudar também outras pessoas, né? Para contemplar os processos de outras pessoas e ter essa noção de que não estamos sozinhos. É a humanidade que está evoluindo, se transformando e passando por processos difíceis, né, de cura. E a gente vê que o paradigma muda, não é buscar soluções externamente, não é querer mudar o outro ou querer mudar o externo, querer o outro presidente, querer o outro... Não, é se voltar justamente essa impotência, essa frustração é muito positiva porque nos volta para nós mesmos, tá? E é aonde a gente tem potência de mudar, a nós mesmos. Então, assim, o maior presente que a gente pode dar ao nosso vulnerável é se transformar na sua presença. Esse é o nosso maior presente. Então, diante, assim, convido vocês a abrir o coração, assim, para ampliar essa situação. Imagina que é o planeta que está fazendo esse trabalho. Nós somos uma família maior do que a nossa. Os grupos de apoio são maiores que esses aqui. É o planeta, é a humanidade que está mudando, né? O planeta que está em trabalho de parto, está sofrendo as dores de parto de uma nova humanidade. Então, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e livres. É assim em sânscrito: Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. É fácil, né? Querem aprender? Olha, eu vou ser um pouquinho mais ousada. Meio minuto, pode ser? Eu vou deixar aqui uma canção para vocês, com essa oração. Eu vou falar um pedacinho e vocês repetem. E assim vamos, né? Então é Samasta Loka Sukhino Bhavantu. E significa que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e livres. Então vou cantar. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Vocês. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Estou passando agora para a Ana do Trilhando. Ela vai falar em pé. Você põe o dela. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria. E sou mãe da paciente Juliana, ela está aqui presente. E eu também não fui muito diferente das nossas colegas aqui. Eu comecei no Abra Sua Mente. Na verdade, inicialmente, eu conheci o site do Dr. Leonardo Palmeira. Eu fiquei pesquisando, eu fiquei pesquisando na internet quando eu descobri o problema da minha filha, da Juliana. E eu fiquei muito assustada no início. Realmente, eu fiquei assim, apavorada, não sabia o que fazer. Aí eu corri para a internet. Na internet eu descobri o site Entendendo a Esquizofrenia. E lá eu vi o grupo de apoio. Os grupos de apoio, que foi o grupo que eu me dirigi, como eu moro na Tijuca, o Abra Sua Mente. Eu, de vez em quando, ainda vou lá, mas eu mudei para o Mentes em Ação, que é no centro.
Mas, de qualquer forma, é bom a gente frequentar, assim, os diversos grupos para saber, né, entender como funciona. E eu participei do projeto, do programa Entrelaços, e foi daí que surgiu essa ideia de eu iniciar um grupo de passeios, porque no primeiro slide aqui eu já coloco o surgimento do grupo, né? Que a ideia da criação desse grupo de passeios entre pacientes portadores de transtorno mental e seus familiares, na verdade foi sugerida nos encontros dos seminários já realizados aqui no IPUB, do qual eu participei, né? Pela equipe técnica e pelos participantes do programa Entrelaços. Nas reuniões a gente conversava muito e a equipe técnica sempre sugeria: vocês têm que ter um grupo para passeios, para interagir, porque as pessoas se sentiam muito isoladas com isso. Então, eu tive essa ideia, né, de colocar em prática o que a gente conversava ali nos grupos. Colocamos essa ideia em prática e assim surgiu o grupo de passeios Trilhando Caminhos, em abril desse ano. Você pode mudar? Então, a proposta do grupo, a nossa proposta é proporcionar lazer aos pacientes portadores de transtorno mental, acompanhados de seus familiares ou cuidadores, realizando passeios, encontros psicoeducativos, partilhas dinâmicas de grupos, relaxamento e brincadeiras. Então, a gente aprende muito nesses encontros. Nós tivemos já vários encontros e, bom, a proposta é essa, né? E nos encontros a gente consegue, assim, ver a felicidade, sabe, dos pacientes, do vulnerável, o comportamento, é tudo muito, muito bacana, é tudo muito lindo, a interação entre as pessoas, entendeu? E a felicidade, né, que causa ao grupo. Você pode mudar, por favor? Nós já realizamos esses encontros. Vocês estão vendo que é bem diferente dos grupos, assim, de apoio, né? Assim, é um grupo assim mais dinâmico, é um grupo de passeio, a gente não tem assim reuniões, nós só temos um grupo do WhatsApp. E quando eu participo do Mentes em Ação, da nossa querida Luísa ali, a gente divulga, e isso está sendo divulgado também no site Entendendo a Esquizofrenia. Inclusive, doutor Leonardo, as pessoas têm me procurado muito, talvez por isso, né? Essa madrugada um rapaz me procurou e eu atendi a ele, eram 2h30 da manhã, entendeu? E ele queria participar, pediu desculpas, mas que ele estava querendo. Eu falei, não tem problema, eu atendi, eu vi a mensagem, né? Aí já expliquei para ele, ele quer entrar comigo. Então, nós já fizemos esses encontros, né? Fizemos churrasco, encontros no karaokê, pausa para o café sempre eu faço, a gente se encontra nos shoppings, fizemos a festa caipira, encontros em cinemas, teatro, show, comemoração de aniversariantes. E o passeio maior foi o passeio da Pousada Berro d'Água. Aí as pessoas perguntam, e os custos do evento? Como é que são, né? Então, são divulgados previamente no grupo do WhatsApp de acordo com cada evento ou passeio. Pode passar aí, pode. Então, esse aqui foi o nosso churrasco. Olha que beleza, que coisa linda. Foi no play da casa de um participante, que é a Regina. Essa moça aqui, ó, é a Regina. E vocês veem aí que tem muita gente aqui que está presente aí no churrasco. Qual é o custo? Os presentes aqui estão até levantando a mão. Qual é o custo disso? Isso é colaborativo. Cada um colabora, leva ou a carne, ou o refrigerante, o pão, entendeu? E assim a gente faz a nossa brincadeira. Foi muito bom esse dia. Olha a carinha de felicidade de todos aí. O nosso churrasco foi um dos primeiros, eu acho.
primeiros encontros assim grandes, né? Pode passar, por favor? Aqui foi o karaokê. Nós tínhamos um clube lá em Vila Isabel que a gente sempre ia, participava do karaokê. Veio aqui a Silvana, a Regina, o Léo, que é paciente, quem mais? Não dá para ver direito, se é não. E era muito bom, o karaokê também muito alegre, muito animado, as pessoas gostavam. Esse custo aí era o que você consumia na mesa, porque o karaokê você não pagava. Aqui sempre eu me reúno assim com paciente, familiar, para tomar um cafezinho. Aqui está eu, Silvana, a mãe dela, num café lá no Shopping Tijuca. Pode passar. A nossa festa caipira foi muito legal, a nossa festa caipira. Foi também lá no Play da Casa da Regina, também um sistema colaborativo, cada um levava um prato, e assim nós fizemos até o casamento ali do Léo com a Juliana, casamento do Léo com a Juliana, e eu sei que foi muito legal também. Agora, a única coisa que a gente divide aqui é o Play, né? Que lá a gente paga o aluguel do Play. Agora as comidas não, as comidas cada um leva. Pode passar, por favor? Encontros aí, cinemas, teatros. Aqui nós temos um encontro que tem você, né, Catiusca? Sua apresentação, que foram também os pacientes. Foi no CCBB, né? Essa eu não participei, não. Aqui também, no CCBB, a apresentação da nossa querida Catiusca. Pode passar, por favor? Isso é importante, comemoração dos aniversariantes. Sempre que podemos, assim, a gente se reúne para comemorar os aniversariantes. Inclusive, eu vou fazer uma agenda para 2018 com os aniversários e com os eventos que a gente pretende realizar, né, o ano que vem, assim, ficar uma coisa mais fechadinha. Temos aqui o aniversário da Juliana, foi na minha própria residência, aqui o da Viana. Passa, por favor. O aniversário do Tiago. E, por último, teve o aniversário da Patrícia. Patrícia, está aí, Patrícia? Oi. Foi muito bom também o aniversário da Patrícia. Pode passar. Esse aqui foi o nosso grande encontro, né? Foi o nosso passeio, que nós reunimos 25 participantes, entre pacientes e familiares. E lá nós realizamos as partilhas e as dinâmicas em grupo e as diversões. Foi muito bom esse encontro. Aqui nessa sala, nós fizemos as partilhas. E nós fizemos as partilhas e pudemos ver os espelhos, né, um do outro, como não sei se foi a Catiusca que falou, que aqui no grupo, nessas partilhas, a gente não dá conselho, entendeu? Mas assim, cada um falando, mostrando o seu exemplo, o que acontece com você, aí você vê que você não está sozinho, entendeu? Você vê que você tem pessoas iguais a você, então isso dá um conforto muito grande. E a gente faz essa partilha também, no passeio. Pelo menos quando a gente tem a oportunidade, a gente faz. Pode passar, por favor? Então, grupos e programas para parceiro. Programa parceiros. Então, o nosso grupo, ele acolhe todos os grupos. Ou seja, o Mentes em Ação, que é o do centro, Abra Sua Mente, da Tijuca, Construindo Horizontes, Botafogo. Grupo Mão de Mães, que é o grupo do WhatsApp, Mão de Mães, é só o WhatsApp. Que eu também tenho várias pessoas que me procuram desse grupo. O programa Entre Laços aqui, vocês fiquem à vontade, entendeu? Para no final do evento aqui me procurarem. E o grupo É Possível. Então são todos parceiros, são todos acolhidos, por favor, aqui no nosso grupo de parceiros. Pode passar? Sim, os pontos positivos do grupo. O que o grupo proporciona? Proporciona interação entre os pacientes e familiares, relaxamento entre pacientes e familiares, lazer e descontração aos participantes, troca de ideias e experiências,
inclusão do portador do transtorno mental nos eventos sociais e pacientes mais extrovertidos. Isso é o que eu sinto dos pontos positivos, né, que acontece, a gente observa. Pode passar? Qual é o pré-requisito para participar do grupo? Ser portador de transtorno mental, ser familiar ou cuidador da pessoa com transtorno mental, preferencialmente estar frequentando algum dos grupos de apoio parceiros ou programa Entre Laços, ou ter indicação do psiquiatra. Eu queria aqui abrir um parêntese, porque, como foi divulgado na internet, eu estou acolhendo todo mundo que me procura, mesmo sem esses pré-requisitos. Não é excluir. Porque senão eu estaria excluindo, né, as pessoas que me procuram. Mas preferencialmente, não é obrigada, mas preferencialmente eu gostaria, até para ajudar, né, o próprio vulnerável, o próprio paciente. Pode passar? Sim, aqui são as dificuldades que eu encontro. São muitas as dificuldades encontradas, porque nem sempre conseguimos atender a todos nas questões de horários e locais para a saída dos passeios. A gente sabe que o vulnerável, o paciente, ele tem as limitações dele, principalmente de horário. Então fica complicado para mim quando eu... não é que eu determino, é que é um horário bom para a saída de um passeio, mas assim, às vezes eu não consigo atender a todos, porque uns acordam mais tarde, outros perdem horário, a gente sabe como é que são, né? Só a gente sabe que o vulnerável, ele é assim, tem horas que ele desiste de última hora, entendeu? E aí eu tenho que correr, eu tenho que agir rapidamente para ver, porque tem pessoas esperando para ir o passeio, eu fico com a lista de espera, aí o paciente, o vulnerável, resolve, desiste assim de última hora. Aí eu tenho que agir muito rápido, tenho que disponibilizar a vaga para poder dar oportunidade às outras pessoas. Porque senão, quer dizer, a pessoa desistiu e a vaga vai ficar desocupada. Não, eu tenho a minha lista de espera em que eu encaixo essa pessoa. Alguns passeios agradam a uns e aos outros não. Administração dos conflitos do grupo, né, da existência do paciente. Pode passar. Bem rapidinho aqui. Quais são as regras do grupo? A regra do WhatsApp. Manter o foco nas postagens de passeios ou brincadeiras e avisos importantes. Não usar o grupo para discussões pessoais. Usar o consenso nos conflitos do grupo. Moderar a ansiedade. Não repassar correntes nem assuntos ligados à política ou religião. Pode passar. Bom, agora só para concluir, e o resultado disso tudo, desse trabalho, né? Por tudo que foi realizado até agora, concluímos que essa forma de dinamizar pacientes e familiares está dando certo. Observamos pacientes mais felizes, menos isolados, mais relaxados e motivados. Pretendemos levar a mensagem do grupo para aquelas pessoas que ainda não conseguem ver a importância que a família e os passeios em conjunto têm a recuperação do tratamento do paciente com transtorno mental. Pode passar. E é isso. Obrigada. Meu nome é Ana Maria e um Feliz Natal. Gente, super obrigada da participação de vocês todas. Só queria falar assim, a gente vê esse movimento de todos vocês, a gente está junto com vocês nesse movimento, né? Eu até colocaria assim que é uma gestação nossa aqui da equipe e que a gente vê hoje esse crescimento de todos os grupos, tá? Com dificuldades, mas eu acho que é isso mesmo, faz parte, né? Isso daí, né? E eu acho que é muito, muito rico para nós ver isso daí com vocês, estar junto desse processo, né? Vocês falaram várias coisas interessantes, movimento, foco, quebra de crenças, rever crenças, né? Refletir. Eu acho que é isso que a gente está buscando junto com vocês, tá bom? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Aqui é Harmonia enlouquece e Bandazeira.
sufoco da vida. Para quem toma remédio psiquiátrico, para quem atende quem toma remédio psiquiátrico, e para quem sofre de estigmatizações do remédio. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, promethazina. E meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarro, me aplico, me sufoco no quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia e companhia me cheiram de drogas que levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco crazy. Estou cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco em Brasília, sufoco crazy. Estou cansado de tanta levam-me promazina. No violão, Gustavo Batista. Na percussão, André de Distrito McFly. Na voz, eu, amigo. Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco. Estou cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 pedi vocês. Que sufoco da vida, sufoco louco. Estou cansado de tanta levam-me promazina. Agora vocês vão falar comigo, ai, 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 que sufoco da vida.